A abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas. Realização Federarroz. Correalização Embrapa. Apoio IRGA. Gente, eu anunciei há 2 semanas, né, a nova parceria aí com a da Grama Serviços Rurais, e hoje eu recebo a presença deles aqui, né? Desde já, muito obrigado aí por essa parceria que vai ser longa e muito produtiva. Miguel, muito bom dia, bem-vindo ao Conexão Rural. Bom dia Alex, bom dia a todos, tá? Bom dia também a todos que estão nos ouvindo hoje, né? Chega mais perto aqui então. Isso. Com muito prazer que a gente está aqui hoje, falar um pouquinho também da Gramas, né? Contar um pouco da nossa história, né? Que é antiga, né? É antiga. Oh. Uma empresa que tem hoje 37 anos na região, né? Foi fundada lá pelo meu pai, Mário D'Agostin, há 37 anos atrás, e já tem na região aqui mais de 40 anos de atuação. Hoje a empresa está localizada na saída para Namaré, né? RS 350, ali, quilômetro 30, dá 800 metros da rótula, né? São 2 sócios hoje, o Mário D'Agostin e o Márcio Belasquien, que está com nós aqui hoje também. Eu trabalhei na empresa quando na minha infância, acho que todos meus irmãos e nós trabalhamos na empresa, né? E eu retomei a empresa final de 2020. Né? Os últimos meus 15 anos eu trabalhei em indústria, em gestão de produção. Aprendi muitas práticas em empresas, Steel, BW, Palfinger, e daí acabei agora retornando para Camaquã para ajudar o Márcio e a gente estruturar a empresa pensando nos próximos 30, 50 anos para frente. Né? Deve ter pego uma baita de uma cancha lá na Steel, né? Pegamos. Tanto que a gente trouxe Steel junto para cá, estamos estruturando a loja. O revendedor Steel, né? Isso. E aí hoje nós fomos reformatando a empresa. Temos assim, nós temos um colega nosso que eu falei daqui a pouco, que é o Douglas, que vem desenvolvendo um trabalho da parte de nutrição já há cerca de 7 anos. A gente está formulando também trouxemos um biólogo com doutorado e mestrado em agronomia, que é o Gleidson, que vai falar um pouco também sobre a importância da biota do solo, né? E a gente vem construindo a empresa, tentando consolidar aqueles princípios, né? Deixando um legado que a gente está tentando construir para a região, né? Em cima de projetos que foram traçados há muitos anos, e a gente quer perpetuar isso, né? Sem dúvida. O Márcio... Ontem eu vi uma entrevista do Chico Anísio, uma entrevista antiga lá de 97, e ele dizia... Você odiava baleia, né? E ele dizia assim, foi casado com a Zélia Cardoso de Mello, foi o problema dele, né? E ele dizia o seguinte, olha, o fulano, o dentista chega em algum lugar, a primeira coisa, ele olha os dentes da criatura. Claro. O cara que trabalha com óculos também, o olho do cara. O cabeleireiro olha pro cabelo, o humorista olha para tudo. Agora, o sujeito que trabalha prestando serviços para o produtor rural, ele tem que ter isso aí, né, Márcio? Ele tem que entender, ele tem que conversar a mesma língua do cara. Ele tem que também ter a personalidade, e eu falo o técnico, de conseguir também convencê-lo de que algumas práticas que ele aplica que não estão funcionando têm que ser revistas. O técnico é meio psicólogo, e isso vale para uma empresa também técnica, que é o caso de vocês, né? Mas até porque tu tem uma experiência muito grande também com esse pessoal aí. Bom dia, bem-vindo à Conexão, amigo. Bom dia a todos. É uma satisfação para a gente estar aqui hoje e estar participando junto com o Alex, e que é uma pessoa que vem desenvolvendo esse papel de divulgar, de falar e a se aprofundar nesse negócio agro, né, que é tão importante e é o fundamento que a da Gramas se dedica a todos esses anos, né? E uma das coisas que a gente tem como parâmetros na empresa, objetivos, e é o nosso, a da Gramas faz a diferença, realmente ir para dentro da propriedade, participar dentro desse processo interno e buscar meios de fazer a diferença, de inovar com o produtor, de fazer com que a gente consiga ser promotor ou colaborador, melhor dizendo, da evolução, a gente participar dentro desse processo, tentar evoluir,
trazer novas técnicas, novos produtos e participar ativamente dentro da propriedade como um ombro amigo do nosso Ir além, parceiro, né, Márcio? Ir além apenas da comercialização, da contratação de serviço ou da comercialização de produtos, né? Ir além. Exatamente. A gente, e isso é uma das coisas que a gente preza muito, essa questão de que comercializar produtos é muito pouco perante o que a gente pode colaborar. E a gente tem que entender que a gente está inserido dentro de um processo que é a transformação agro de insumos em alimentos, fazer com que a gente participe colaborando para melhorar a eficiência disso, né? E a comercialização simples de produtos é simplesmente o fornecimento de insumos. A gente não se limita a isso e não quer se limitar a isso. A gente quer chegar mais a fundo dentro dos processos e colaborar muito mais com o nosso parceiro. A gente não chama simplesmente o nosso cliente, o nosso cliente. Ele é nosso parceiro, a gente é parceiro nessa transformação. Os dois ganham, né? Se um ganhar, o outro ganha também, né? A gente está dentro desse processo, né, Alex, que de transformar em resultados esse trabalho e o nosso parceiro ele tem que ter, e a gente se sente parte disso, de que ele tenha melhores resultados, porque dentro desse processo a gente é agente de transformação de investimento em rentabilidade, né? Até porque o que vale para uma propriedade não vale para outra, né, Márcio? Com certeza, com certeza. E tem algumas coisas que cada propriedade tem suas aptidões. E a gente tem que observar isso. Papel da gente dentro do processo colaborar com o produtor em usar a propriedade da maneira mais adequada, aproveitar melhor as aptidões da propriedade. E uma coisa importante dentro desse negócio é a gente ter dentro do nosso desenho de planejamento de lavoura uma lavoura equilibrada financeiramente, investimento equilibrado. Eu não posso querer fazer uma lavoura de superprodução se eu me falta determinadas condições para isso acontecer. Então eu posso fazer uma lavoura menos produtiva, mas rentável, né? E eu posso pegar uma lavoura que tem aptidões de produzir mais e fazer e buscar meios de trabalhar isso. Pode ser uma alta produtividade com alta rentabilidade, mas a gente não pode passar fatores, né? O Zé Carlos que usa uma analogia muito interessante, né? Quando o sujeito é amigo do cara, e se o cara tá com mau hálito, o cara vai lá e dá a escova de dente e a pasta, te vira porque tá feia a coisa. O que não é amigo, ele... Isso aí quem faz muito bem é o Antônio da Luz, né? O Antônio da Luz, alguns... o Antônio traz muito pessimismo, não, realismo. Né? Não adianta vender o canto da sereia, não adianta chegar lá no produtor e dizer, olha... levantar um fato sobre o Antônio. O ano passado, que foi um ano muito próspero do ponto de vista de que os custos de lavoura não estavam tão altos e os preços estavam muito bons. Ele disse assim, olha, economizem, guardem recursos para momentos ruins que virão. Não cabe para a nossa região. Estava vindo aqui de manhã, fomos abençoados por Deus, porque tivemos precipitação pluviométrica a tempo e hora. As lavouras estão de boa qualidade. Me parece que continuaremos com uma produtividade satisfatória, alta, né? Mas pelo Rio Grande do Sul afora é uma situação de chorar. Eu sempre digo que essas perdas da seca, elas são como um sujeito ter uma loja e incendiar o estoque. Porque começar tudo de novo, com custos de lavoura 50% mais altos, é um desafio para o produtor que a gente vai ter que amparar. Então o Antônio faz esse alerta sobre a necessidade de se ter muita moderação. E isso que tu falaste tem toda a razão, né? E ele cantou a pedra. Quando estava o arroz a 110, ele cantou a pedra. Calma, que não vai ser sempre assim. Vão vir o amigo diz o que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir, né? Quem quer bajuladores tem que procurar uma outra configuração. Né? Quem quer ouvir o que interessa, só melhora na crítica construtiva. Outros especialistas vão lá. É o papel de vocês técnicos, né? Só já Nada vai funciona
sem boa técnica, né? O- Solos não respondem se tu não colocar algo nele, né? Ô, Miguel e Márcio, vamos apresentar essa gurizada aí? Sim, acho que vamos. Começando pelo Douglas. Douglas. Acho que pode falar um pouquinho também da abertura da Colheita da Arroz, vocês vão participar. Deixa eu mandar um abraço pro Leleco. O Leleco tá na nossa escuta, provavelmente em Arambaré, policial, militar reformado. Tchê, não deve ser fácil. O cara que é da ativa se aposentar e novo ainda. Eu não vou resistir, né? Esse Douglas não é aquele que gosta de casar uma vez por mês, né? Não. Eu ia falar, eu não ia tocar nesse assunto, mas eu pensei, vou falar com o Nestor sobre isso. Não, Resistir. deixar quieto, ele mesmo puxou a braga. Deixa quieto. E agora virou. Que agora virou rei, né? Não, agora nos Estados Unidos você vai casar uma vez a cada 15 dias. Douglas Ostenberg, qual é a tua especialidade? Eu formei em tecnologia agropecuária pela UERGS em 2009. E, foi uma das primeiras turmas que se formaram nessa faculdade lá em Cachoeira do Sul. Depois disso eu viajei bastante. Eu sou camaquense, né, voltei para cá faz um tempo. Saí daqui para Argentina, da Argentina fui para Mato Grosso fui para Piauí. Então eu peguei uma bagagem muito sobre soja lá em cima. Ficaste em algum lugar específico da Argentina? Na Argentina eu fiquei 3 meses fazendo um curso lá na primeira empresa. Isso. Eu tive Entre Rios, conheci Córdoba, conheci. E aí depois disso aí fui pro mundo, né? Saí para cima porque eu queria a experiência daquela tipo de agricultura que se fazia lá em cima, com mais tecnologia. E foi uma acertada, assim, né? A gente abre mão de algumas coisas, né? Mas naquela fase foi importante chegar em Camaquã de volta com uma bagagem, sabendo muito mais sobre soja, porque estava desenvolvendo a recém aqui, né? E aí quando retornei, daí comecei a trabalhar com hoje também eu faço um curso de especialização em solos e introdução de plantas, né? Que é uma pós na Unesp de São Paulo. Então posso dizer que eu sou quase um especialista em nutrição e é a minha, vou dizer assim, a minha cachaça. Como é que é o pensamento do produtor em relação à nutrição? E eu te pergunto o seguinte, qual é o perfil que tu vê aqui, conhecendo, né, vários perfis de produtores, né, aqui da região? É uma tarefa muito difícil ainda, Alex, né? Assim, aplicar conhecimento, aplicar pesquisa, isso ainda tem uma certa trava, né? Hoje a gente tem 2 linhas da empresa, né? Uma linha que é a revenda, que atende a região aqui da planície costeira interna, e também tem a distribuição de uma empresa que a gente vai falar mais na frente, né? Que é onde eu atuo no estado inteiro hoje. E o que a gente vê assim é que ainda é complicado do pessoal entender a importância que tem de aplicar tecnologia, de abrir a cabeça para coisas novas. Então, esse desenvolvimento de mercado que eu faço, ele é penoso, cara, não é nada fácil, né? E a empresa da Grama sempre foi muito inovadora no papel do Mário, né? Não é à toa que o Mário D'Agostino tem o apelido de Mário Louco. Né? Por quê? Ele me passou, e eu, quando fui contratado, faz uns 7 anos atrás, ele passou essa bola para mim. Ele disse, ó, tu vai ser o cara para desenvolver o mercado. Então, tudo que vem de novo, né, eu tenho que estar atento, e assim, só que isso é assim, ó, é muito estressante. Podia ser mais rápido, né? Poderia, mas, Alex, a própria necessidade de redução de custo, eu nem vou falar em redução de custo, o Márcio falou sobre essa questão da rentabilidade, que ela se aplica tanto numa lavoura que vai produzir menos ou mais. Eu tenho um termo que eu gosto de usar, que é a redução do custo por saco produzido. A filosofia é essa, eu tenho que reduzir o custo do saco de grão que eu estou produzindo. Então isso aí independe se eu vou produzir muito ou pouco, a questão é que está equilibrado esse negócio. E a nutrição de plantas, principalmente isso que eu tenho feito hoje, que é o meu foco, e dentro da empresa fez uma grande diferença para a gente poder fidelizar mais o produtor ao nosso lado, ela é o caminho para isso. É um dos caminhos, né? O Gleison está aqui do lado depois para falar sobre biologia. Mas passa muito por isso. Nós temos tido resultados fantásticos aplicando tecnologia, aplicando o conhecimento em cima de fisiologia de planta e respeitando e alimentando conforme ela me exige, nos momentos mais corretos. E os resultados têm sido fantásticos, tanto na questão de alto teto produtivo, quanto na rentabilidade do produtor, que é o nosso foco, né? Nosso foco esse. O Gleidson é biólogo? Gleidson Jimenez Rief. Isso aí. Bom dia, amigo. Bem-vindo ao Conexão. Bom dia, Alex. Um prazer conhecer O time é bom, hein, Nestor? O time é bom, hein? Maravilha. É de primeira divisão, hein? Não, eu liguei aqui, liguei o falatório e liguei o escutatório. Prazer conhecê-lo pessoalmente. Todo meu. Também prazer conhecer o Nestor Heinz. Polêmico. Compartilhamos da mesma paixão, sofremos pelo Tava mesmo reclamando time. agora há pouco. Não é fácil. Faz parte, né? Minha solidariedade a você. A minha também. Sou formado em biologia. Também. Tu acabou de dizer que a gente não pode levar paixão quando a gente faz jornalismo, então eu tô dizendo. Isso não é paixão, isso é um amor profundo, é muito mais que isso. Uma dor mesmo. Tá certo.
Me formei em biologia aqui na Fundasul e aí fui para Porto Alegre e aí na faculdade de agronomia da URGS fiz o meu mestrado, doutorado na área de ciência do solo, na especialidade de biologia e microbiologia do solo. Então o que a gente tem desenvolvido? A Dagamas apresentou um projeto de nós tentarmos melhorar a biota do solo. Lembramos que a nutrição, a física e química do solo tem que estar alinhada. Mas se não tiver um solo biologicamente ativo, biologicamente diverso, a produtividade pode ser afetada. Aliás, é no solo que começa tudo, né? A gente li a respeito, porque eu apresentei essa semana uma live lá em Santa Maria da Iara, e dos 17 nutrientes que uma planta precisa, a maioria deles está no solo. Sim. Porque colocarmos um nutriente no solo, se a gente não tiver uma biologia para disponibilizar esse nutriente, nós vamos ter dificuldade que a planta absorva. E a planta tem que entender que o solo está saudável. Ela entrega todo o potencial produtivo dela quando ela entende que o solo está saudável, quando ela tem essa troca de aminoácidos entre bactérias, fungos e entre plantas. Então a gente vem desenvolvendo bastante forte nessa parte, fazemos pesquisa, nós temos uma área experimental, que a gente faz pequenos testes até para nós posicionarmos produtos de forma mais adequada. E sempre amarrado com a parte de nutrição, né, Douglas? A gente tem batalhado nessa parte. As coisas elas andam juntas, né, Gleidson? Inclusive, a maioria dos nutrientes que precisam ficar no solo disponíveis para a planta, elas são... A maioria dessa retenção acontece por biologia de solo. As bactérias, os fungos, eles seguram quando o solo não pode segurar, para não parar em colóide do solo, e fica retido na biologia do solo. Então, ontem aqui tava, importantíssimo. Sim. Fora estava aplicando calcário, né? Já vem num caminhão que, dependendo da condição do solo, onde tu vai colocar o calcário, ele entra e já espalha para ti, o que é um grande avanço do ponto de vista de uma mão de obra recorrente. Se fala muito em bem-estar animal, né? E me ocorreu porque falasse a respeito, né? Tem o bem-estar do solo também, né? E a saúde. De certa forma, essa conservação da biota é o bem-estar do solo. Nós temos vários tipos de solo aqui na região, né? Temos bastante. Nós estamos perto da lagoa, estamos perto do mar também, né? Eu acho que estão distribuídos mais ou menos em 3 tipos de solos aqui, nessa planície aqui. Qual é o mais complicado de se lidar? A questão, eu acho que... Em termos nutricionais, né? Para mim, eu vejo assim, o nosso solo é sedimentar, né? Ele foi composto por vários tipos de solo. Então, isso é uma dificuldade. Para conseguir uniformizar a produtividade de um lote, ou de um campo, ou de uma fazenda nessa região, é muito complicado. Então, porque o pessoal investir em agricultura de precisão, porque se eu tirar uma amostra de solo aqui e 10 centímetros, 15 centímetros para o lado, já pode ser diferente. Porque ele se formou por origem que não tem uma rocha-mãe embaixo de nós. Então tudo escorreu para cá, é tudo sedimentar. Então, isso é um dos focos também da empresa. E aí também a parte do Gleidson entra muito forte da questão da biologia. Porque o nosso solo é muito arenoso. Essa parte dessas gredas são muito difíceis de trabalhar também, Alex, pela questão não só por a parte nutricional dessa área que tem alta matéria orgânica, por exemplo, do bairro do colégio, é muito difícil de ajustar. Porque é uma CTC muito grande e para fazer o produtor investir e que já produz bem, então assim, poderia produzir muito melhor. Mas são solos muito complicados de lidar. O arenoso também. Em cada área nós sempre buscamos fazer um exercício de futurologia para 10, 20 anos. Como é que vocês imaginam, sob o olhar técnico de vocês, a agricultura daqui a 10 anos? Qual seria essa agricultura ideal? Qual seria essa postura ideal do produtor? A gente falou de análise de solos, mas tem outras tantas práticas, a própria agricultura de precisão. Né? Vamos juntar as duas coisas. Né? Fala um pouco sobre o que tu acha que aqui vai dar... O que a gente tem observado? A gente notou que alguns tipos de solo aqui têm ocorrido manchas com baixa produtividade. Geralmente essas manchas, quando a gente observa que remete à parte biológica do solo, elas têm formatos orgânicos. Então o solo não aceita desaforo. No momento que tu começar a fazer práticas erradas, tu vai perder qualidade, e recuperar essa qualidade produtiva é extremamente caro e detalhoso. Então o que a gente faz? A gente monitora essa biodiversidade, tenta entender quais que são os micro-organismos que estão ali presentes, o que seria o correto estar naquela unidade de solo. E dali a gente começa a posicionar produtos biológicos que compõem uma gama de aminoácidos para tentar recuperar. Em algumas áreas a gente já conseguiu recuperar já no próximo cultivo, já a gente viu que a soja já veio melhor,
já teve mais aporte de plantas. E outras áreas a gente entende que ainda precisa mais alguma coisinha. Isso são uns pequenos ajustes. Porque diferente de uma parte química, muitas vezes a gente só inserir um produto. Eu não posso inserir uma vida ali. Eu tenho que entender que aquela vida tem que se recuperar. Isso é longo naquele prazo. padrão Também. daquele Isso é um solo. problema que é longo prazo. Né? Estava vendo a questão do milho essa semana, né? Tem uma questão aí que também é a profundidade do nosso lençol freático. Né? Não sei se a altura é positiva ou não em alguns casos. Agora, na questão do milho, por exemplo, que é extremamente sensível, isso faz muita diferença. Faz bastante diferença aqui. A questão desse. Vou falar sobre o futuro da, né, o futuro da agricultura, como seria. Vai passar por tudo isso. O futuro da agricultura está ligado ao que o Gleidson escolheu. Nós evoluímos muito também nos últimos 10, 20 anos, né? O Mário nos deu uma missão, acho que uns 3 anos atrás, né, Márcio? Mais ou menos. Acho que foi um pouco mais, uns 5 anos atrás, acho que mais ou menos. Uma saudação pro seu Mário, né? O Mário Louco disse assim: eu quero que vocês consigam produzir 100 sacos de soja por hectare e 15 toneladas de arroz. Opa. Isso faz 5 anos. E aí nos deu a missão de conseguir chegar Conseguir essa meta. Estão tentando. Nós estamos muito perto. Eu queria perguntar uma coisa para vocês a Muito respeito do perto. seguinte. Então o futuro vem, e isso, desculpa interromper, Claro, mas claro. o futuro da agricultura passa pelo que nós temos feito hoje, que é começar a olhar de uma forma diferente sobre o sistema de produção. Ele tem que ser encaixado, a empresa tem que ser, a fazenda vira uma indústria. Ela tem que ser profissional isso. E isso está ajustado com o custo, mas também não é fechar a mão apenas. É por isso que eu falei da redução do custo por saco. Não quer dizer que eu tenho que reduzir custo de implantação de lavoura. É saber investir o certo. É saber investir né? o certo. Aqui tem potencial que não tem. O que eu preciso fazer para melhorar isso? A Dagrama se especializou em construir soluções. E a gente busca todo santo dia desenvolvimento de mercado, a cabeça sempre pensando no que vem pela frente para que a gente busque essa garantia de rentabilidade do produtor, porque a tendência é, o insumo, vocês viram o que aconteceu. Né? Então, nós já estávamos preparados para isso. Nós temos um projeto alheio a essa prática normal, vamos dizer assim, convencional, que nos fez ter uma lavoura com um reduzido custo, com alta produtividade e sustentável ambientalmente. Então, é muita coisa pra gente falar hoje aqui, mas deixar claro que a empresa está preocupada com o futuro e que a gente mais ou menos sabe como ajustar isso para produzir. Nessa rigidez do solo, saúde do solo, eu tinha uma pergunta relativa à questão da irrigação. Porque imagino que para um solo saudável tenha que haver uma irrigação correta. Então nós temos os sistemas como o pivô, que requer um investimento de maior porte, requer energia elétrica, requer uma série de situações, requer os licenciamentos que o Domingos tem falado aqui, Alex, sobre os embaraços que nós encontramos, mas se achou também soluções cerebrais muito bem feitas. O Sul Camaleão, por exemplo, é uma forma mais barata de fazer um sistema de irrigação. Neste futuro, vocês veem a irrigação com muita força? Porque, por exemplo, apareceu, Alex, lá na Farsul, nós temos uma live com espanhóis. Eles vão lançar apólices de seguro aqui no Rio Grande do Sul, que com um satélite que eles contrataram com o Japão e mais um outro satélite, eles vão mapear o Rio Grande do Sul e vão saber até que profundidade está a umidade do solo em cada região. E vão oferecer apólices customizadas, onde a umidade está mais entranhada no solo, até X centímetros, as apólices terão um custo mais barato. Se for mais, se não tiver essa mesma, então será customizado. Vê que nós estamos. E teremos ainda, vocês falam dos 10 anos, nós teremos aí, certamente 10 anos. Com certeza. Teremos os tratores não tripulados, né? Teremos. E Douglas e Gleidson também tem uma outra questão, né? A agricultura, ela nunca vai ser necessariamente. O sujeito, quando começa a plantar, ele não sabe o que vai acontecer lá no fim. Agora, a gente precisa, e aí é que entra a parte técnica, dar o máximo de segurança. Por exemplo, uma indústria de carro tem os veículos em série, dificilmente vai dar algum problema. A variável de uma indústria metalmecânica é o mercado. Na agricultura, não, tu tem tempo, tu tem a meteorologia. Eu quero até eu vou citar, entrando nessa. Mas a parte técnica tem que oferecer diretrizes. Né? E assim, a garantia de que tudo que tu estás fazendo na parte de nutrição, por exemplo, biologia do solo, que é usar a tecnologia, a garantia que a água te dá para que tu tenha retorno. Eu preciso dela para isso. E se eu não citar essa parte da irrigação, o Nestor entrou muito bem nessa questão, capaz do Mário também depois me cobrar lá e me demitir ainda. Porque o Mário sempre fala isso, assim. Ele é louco. É louco porque é inteligente, né? O Mário, ele veio com a teoria não, é fantástico a relação que ele fez. Que nós temos que dominar os 4 elementos.
dentro da produção de grãos. Isso aí. O ar, que nada mais é do que espaçamento da cultura, ou né, a entrada de ar, temperatura, condição, microambiente dentro de uma lavoura. Então, o ar, o fogo, que é o sol, isso nós não temos nenhum problema ainda. Né? O solo, a terra e a água. Se dominar esses 4, tem sucesso. Vamos continuar, depois a gente encerra, depois ainda na outra parte a gente tem aí o Covatin que vai falar, de campo também da Fortran, mas agora nós vamos... o Douglas, né? Douglas não é demitido, porque é muito caro para demitir um Douglas. Fica tranquilo. Fica tranquilo. A indenização... Isso vai ser o último. O Douglas podia começar a ajudar a me fazer o programa, tu viu que ele tem voz de radialista. Né? Obrigado.